Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui, todas as quintas-feiras, nós trazemos uma nova palavra de Deus direto ao teu coração. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece, já clica aqui para você acompanhar as séries na sequência. E hoje nós vamos finalizar, hoje é o último vídeo do mês de maio, para a gente finalizar a série de A Extravagância de Deus, onde a gente já vem falando sobre como que Deus age de uma maneira extravagante, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira além do natural. Falamos muito já sobre isso e hoje nós vamos finalizar concluindo o nosso entendimento sobre esse tema. Então, se você perdeu os últimos vídeos, fica tranquilo, assiste esse aqui, depois você volta e assiste na sequência porque é importante. Amém? Então vamos à palavra de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Salmos capítulo 37, versículo 4. Desculpa, 3. Vamos começar pelo 3. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Esse Salmos nos ensina muito sobre como entregarmos tudo a Deus e o que Deus faz quando nós entregamos a Ele. A Bíblia, a palavra de Deus nos garante, no versículo 3, no 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Em outras versões diz, entregue-se ao Senhor e Ele entregará os desejos do seu coração. Em outras palavras diz, apresente ao Senhor o desejo do seu coração e Ele o satisfará. Então, na prática, o que esse versículo do Salmos 37, 4 está nos dizendo? Que todas as vezes que nós temos desejos no nosso coração e apresentamos a Deus, Deus vai nos satisfazer se, obviamente, estiver de acordo com a vontade e com os planos dele, e se não for contra a palavra dele. Mas o mais importante é entendermos que existem princípios e níveis de relacionamento com Deus, onde quanto mais nós nos entregamos, mais Deus vai entendendo e amoldando o nosso coração para que nós estejamos prontos para receber mais dele. Esse é o ponto mais importante, essa é a chave desse vídeo e dessa série. Quando a gente fala de extravagância de Deus, a gente fala de viver algo além do natural, algo sobrenatural. Então, como existem níveis de intimidade, de maturidade, de entendimento do teu relacionamento com Deus, conforme você vai se aprimorando e se desenvolvendo nesse relacionamento com Deus, mais Ele também vai te entregando. Mas você não pode fazer dessa relação uma espécie de você só dá para receber, como se fosse uma relação dá e ganha. Não, não é isso. Na prática, o mais importante é entender que tem que ser uma relação natural, porque Deus conhece o teu coração. E a palavra de Deus nos garante que se o nosso coração tiver uma intenção errada, Ele nunca vai nos dar nada. Então não adianta se enganar, achando que você vai se sacrificar, que você vai se doar, que você vai falar que ama Deus e se entregar para Deus, mas se você não pensa, não age, não reflete aquilo no teu coração, não adianta, porque Deus conhece o teu coração. Amém? Então, o mais importante é entender que existem níveis. E quando a gente fala de níveis de entrega, de entendimento, nós estamos falando também sobre os nossos desejos, sobre as coisas que a gente pede para Deus. E quando eu falo isso, eu gosto muito de usar uma analogia de 3 níveis, para a gente finalizar esse tema aqui sobre viver a extravagância de Deus. O primeiro nível é o nível que a gente falou, se eu não me engano, no segundo vídeo, quando nós falamos de Mateus 6,16, que diz que nós não podemos buscar as coisas do mundo, não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque tudo isso Deus nos garante. Então, se nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus nos garante todas as coisas. É aquela história, se você cuida das coisas do reino, o rei cuida das suas coisas. Então, esse é o primeiro princípio. O primeiro princípio é entender que Deus nos garante o básico. O básico nós não precisamos nos preocupar. Esse é o primeiro nível. É o nível onde você está, por exemplo, dependendo de pagar uma conta naquele dia e você ora e Deus te dá uma provisão para você pagar aquela conta. É quando você está precisando de um básico e Deus vai lá e supre aquele básico. Pode ser financeiro, material, ou o básico na tua vida, como por exemplo um casamento, como por exemplo uma família blindada, como por exemplo um filho. Esse tipo de coisa, na verdade, é o básico de Deus. É o básico do que Ele quer que você viva com Ele. Mas, na prática, o que Deus quer é que você mergulhe mais, é que você vá mais profundo, que você seja mais íntimo dele. E conforme você vai mergulhando nessa intimidade, o segundo nível é esse nível que a gente acabou de ler. É o nível onde você entrega o seu coração, entrega os seus planos, você entrega os seus caminhos nas mãos do Senhor e Ele começa a te moldar, Ele começa a te direcionar e, consequentemente, Ele também satisfaz os desejos do seu coração. Desde que, novamente, repito, desde que você esteja com o coração puro, ou seja, desde que as suas intenções sejam puras e não intenções erradas ou maliciosas.
E aí, esse é o segundo nível, quando Deus começa a satisfazer os desejos do seu coração. Então, o primeiro nível é o básico. O segundo nível é quando Deus está satisfazendo os desejos do seu coração. Ele já não está mais te dando o básico, ele está te dando o que você quer, ele está te dando o que você pensa, o que você almeja. Os teus sonhos você põe no papel, você pede direção para Deus, ele te dá estratégias e você consegue botar a mão na massa e fazer o natural para que Deus haja no sobrenatural. É sempre assim. Deus nunca te dá de mão beijada, mas ele te dá estratégias para que você no natural consiga agir com a mão na massa, literalmente, seja no teu trabalho, seja no teu relacionamento, seja na tua vida com Deus, seja no teu ministério, e aos poucos ele começa a te entregar tudo aquilo que está no teu coração. Porque é da vontade do Pai satisfazer os desejos do coração do Filho. Nós precisamos quebrar esse paradigma de que Deus só quer que eu me doe e que eu me entregue. Não, Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. A questão é, qual é a motivação que está por trás desses teus desejos? Se forem impuras, não adianta. Você primeiro precisa corrigir alguns erros primários para que depois você consiga entregar de fato essas coisas a Deus. Amém? Mas existe um terceiro nível. E qual é esse terceiro nível, Vitor? O terceiro nível está lá em Isaías, capítulo 64, versículo 4, onde a palavra de Deus diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que esperam nele. Então esse terceiro nível é um nível de surpresa. É um nível onde Deus ele vai além, onde ele quer ir além do que o seu coração deseja, do que você anseia. Então, o primeiro nível é o básico, onde você está vivendo ali, tendo suprido tudo que é básico. É como se fosse um maná. Você está no deserto e Deus está sempre te dando um maná. Ele está te dando um maná. Depois existe um nível que você quer entrar na terra prometida e você começa a desejar e pedir: Deus, me ajuda a entrar nessa terra. Deus, me ajuda. Como é que eu posso fazer para entrar nessa terra? E ele vai lá, abre o Rio Jordão, como ele fez, por exemplo, com Josué, e entrou junto com o povo na terra prometida. Então você acessa os desejos do teu coração e Deus começa a te entregar o que está no teu coração. Mas existe um terceiro nível. E esse terceiro nível, meu amado, minha amada, é um nível tão sobrenatural, é um nível tão fora do normal, que a tua mente não consegue imaginar. A palavra de Deus diz que você não consegue ver, você não consegue ouvir, você não consegue nem mesmo imaginar aquilo que Deus planejou para você, aquilo que Deus vai te dar, aquilo que Deus vai te surpreender. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos, e a palavra de Deus nos garante que o plano dele é bom, perfeito e agradável. Então nós não precisamos nos preocupar com isso, nós podemos sim apresentar os nossos planos, os nossos desejos a Deus, e ele vai também nos satisfazer se o nosso coração estiver puro e preparado para receber, mas existe um nível além, existe um terceiro nível onde você mergulha mais profundo e você tira literalmente todo o controle teu da situação e fala: Deus, te entrego tudo, é tudo teu, Deus, você já satisfaz os desejos do meu coração, Pai, faz do teu jeito, faz tudo novo de novo, faz do jeito que o Senhor quiser, no tempo que o Senhor quiser, e Deus começa a agir de uma maneira sobrenatural na tua vida, e você começa a experimentar coisas sobrenaturais. E esse é o terceiro nível que eu quero te desafiar a viver no final dessa série. Se você não assistiu todos os vídeos, volta, assiste para que você entenda bem esse conceito de que Deus quer sim que você viva o sobrenatural. Deus não quer que você esteja nessa terra apenas para a salvação. A salvação é o nível básico, é o primeiro nível quando você entende que Jesus é o teu Senhor e Salvador, mas depois disso Deus quer mais. Deus quer satisfazer os desejos do teu coração. Deus quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você transborde. O terceiro nível é o nível do transbordo. É o nível que nenhum celeiro consegue aguentar tudo que Deus vai te dar, tanto material, quanto financeiro, quanto emocional, quanto espiritual. Você vai começar a transbordar de amor, de graça, de fruto do Espírito, de mansidão, de domínio próprio, de recursos, seja financeiros, de entendimento, de conhecimento. Você começa a transbordar. E quando você começa a mergulhar nesse nível, meu amado, minha amada, não tem o que te segure, não tem nada que Satanás possa fazer para te paralisar. Ele pode tentar te distrair e usar várias outras ferramentas, mas você vai estar sempre vivendo o sobrenatural de Deus. De sobrenatural em sobrenatural, a tua vida vai começar a se transformar cada vez mais um reflexo de Cristo na Terra. E assim que você vai conseguir experimentar níveis cada vez além no Senhor. Eu espero que de verdade você viva isso. Como eu já falei outras vezes, principalmente nessa série, tudo que eu trago aqui, todas as séries que eu trago são sempre inspiradas por Deus e normalmente são coisas que eu, Vitor, estou vivendo. Então eu estou vivendo isso e em breve eu trarei um testemunho para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Mas
Isso é algo que você não precisa e não deve apenas entender na teoria. Se entrar por um ouvido e sair pelo outro, se eu estiver falando e você estiver apenas ouvindo, isso não serviu de nada. Se o Espírito Santo de Deus penetrou o teu coração e você deixou ele duro e não entendeu essa palavra, eu te desafio. Ore, dobre os teus joelhos nesse exato momento, se você puder, ou depois, e peça direção para Deus, peça discernimento para Deus, primeiro, amoldar o teu coração para que você esteja preparado para entender, receber e depois viver essa palavra. Amém? A palavra de Deus não é para que a gente apenas entenda, mas para que a gente viva. Viva a plenitude do Senhor, amado. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo final dessa série. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, por nos permitir viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Pai, para aqueles que ainda não estão nesse nível, Pai, para aqueles que estão no nível básico, dê a eles discernimento e entendimento, Pai, para terem todas as coisas básicas supridas, material, financeiro, emocional, espiritual, em todas as áreas de suas vidas, Pai. Mas dê a eles também entendimento, Senhor, para consagrar todos os seus planos e seus desejos e anseios a Ti, e satisfaça o desejo deles, como o Salmos 37:4 nos garante, Senhor. Mas também, Pai, dê a eles discernimento para um terceiro nível, Pai, onde nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor preparou para eles. Pai, nós queremos viver as surpresas de Deus nas nossas vidas. Pai, nos ajuda, Pai, nos direciona, Pai, nos leva para esse caminho, Pai, de sobrenatural. Nos mostra o que fazer no natural para vivermos o sobrenatural contigo. Pai, em nome de Jesus, faz tudo novo de novo no teu tempo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Bem, amados, até a semana que vem para uma nova série.